Olá, pessoal. Hoje eu estou com a Paula Ribeiro, direto de Portugal, para o Conexão Melhor Idade. Olá, Paulinha, tudo bem? Olá, Solange. Boa noite daqui. Tudo bem contigo? Quase boa noite, tudo bem aqui. Começando o friozinho. Eu conheci a Paulinha, né, através do Observatório da Comunicação Institucional, né, onde nós somos colaboradoras. O nosso querido professor Manuel Marcondes tem esse projeto muito bonito, né? Muito, uma ONG, né? Um projeto que se dedica muito, né? E nós nos conhecemos através do observatório, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, né? Um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história. Ok, então, Solange, eu sou a Paula Ribeiro, vivo em Lisboa. Não nasci em Lisboa, nasci em Viseu, uma cidade mais para o norte do país, mas vim para Lisboa mais ou menos aos meus 18 anos, estudar, trabalhar e por aqui tenho ficado estes anos todos. Trabalho em marketing e comunicação já há muitos anos, há uns bons anos, com uma proximidade muito grande com o setor da saúde ao longo de todos estes anos. Tenho a Bloom, que é a minha agência de comunicação e marketing, que eu lancei em 2006 e sou uma apaixonada pelo tema e, como tu disseste, colaboramos com o Observatório de Comunicação Institucional, que é um projeto muito digno, com muito valor e pelo qual eu me interessei e tenho colaborado também daqui do outro lado do Atlântico. E basicamente é isto, eu sou a Paula e pronto. Paulinha, queria perguntar para você, a gente vai falar um pouquinho sobre o idoso, né, longevidade e relação de trabalho, né? Como é que Portugal existe um estatuto do idoso, como aqui no Brasil? Olha, um estatuto propriamente dito, exatamente com esse cariz ou com essa designação, eu não conheço. Existe, no entanto, um conjunto de direitos fundamentais do idoso que vem na Constituição da República e que prevêem aqui algumas fragilidades e alguma dignidade, alguns direitos da pessoa mais idosa. Tem a ver com a participação, com a saúde, com o trabalho, com a alimentação, principalmente a alimentação quando são idosos que têm dificuldades. Então, cabe inclusivamente aos filhos ter como princípio dar uma espécie de uma pensão de alimentos ao familiar. Depois a questão social, eles têm alguma proteção, principalmente pela segurança social, em que estão protegidos de uma série de riscos de pobreza extrema. A segurança social assegura inclusivamente uma renda mínima de sobrevivência. Enfim, há alguns direitos fundamentais do idoso que estão descritos e que estão assegurados, inclusivamente o direito ao trabalho. Portanto, o idoso tem direito a trabalhar o tempo que ele entender, desde que esteja nas suas devidas faculdades para exercer a sua profissão. Entendi. Como é que você vê a diferença, você, com o seu olhar, né, de Portugal, como é que você vê a diferença entre a longevidade, a melhoridade, Brasil e Portugal?
Como você entende, né, essa diferença olhando, né, de Bom, fora, né, esse olhar de fora? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que Portugal e Brasil são dois países que têm a proximidade da língua, não é? Mas são dois países culturalmente muito diferentes. E acho que isso tem uma relação muito direta com o reflexo da imagem que nós criamos do idoso. Se nós colocarmos um idoso de 70 anos, brasileiro, a viver no Brasil, com a energia do Brasil, ao lado de um idoso de 70 anos ou de 75 anos, português, a viver em Portugal, imediatamente nós encontramos diferenças muito grandes. E porquê? Porque eu acho que talvez o clima, por ser um país mais quente, talvez todo esse vosso astral de festa, de alegria, de boa disposição, de alguma liberdade até de movimentos, pode trazer aqui mentalmente uma forma diferente de estar. E nota logo imediatamente, por exemplo, pelas roupas. Eu acho que acho que há algumas diferenças e acho que há todo um conjunto de circunstâncias sociais envolventes que caracteriza as pessoas, não é? Nós somos um país mais frio, claro que temos um verão, temos as 4 estações mais ou menos bem marcadas, mas somos um bocadinho mais cinzentos, mais conservadores, e eu acho que isto pesa um pouco no perfil, pesa um pouco na própria fisionomia das pessoas. Não sei explicar isto muito bem, mas se colocarmos um avô brasileiro do Brasil, que esteja a viver no Brasil, ao lado de um avô português que esteja a viver em Portugal, há algumas diferenças imediatas. E em Portugal existe uma prioridade no atendimento ao idoso? Por exemplo, no Brasil, filas de bancos, essas coisas nesse sentido. Existe esse respeito? Existe esse respeito e existe inclusivamente sinalização nesse sentido, embora eu fico um bocadinho aborrecida com a sinalização, porque eu acho que ela não caracteriza nada os idosos de hoje. Já escrevi inclusivamente sobre isso, e que eu dizia que os velhos são os trapos, só mesmo os trapos, os velhos de hoje. Porque vem aquela figura do idoso curvado com a bengala e eu não gosto muito dessa figura. E eu acho que em Portugal nós temos assistido a um aumento da qualidade de vida, a um aumento da longevidade e isso tem levado, e também o facto de termos, a literacia aumentou, o grau de escolaridade também aumentou, portanto, e isto nota-se muito nos grandes centros, Lisboa, Porto e algumas cidades do país. Nós somos um país pequeno, mas muito assimétrico, mas eu diria que os velhos de hoje, embora eu não goste muito da palavra velhos, diria que os velhos de hoje já não são os mesmos velhos de antes. O velho de hoje já compra o seu bilhete para ir ao cinema na internet, compra o seu bilhete para ir ao concerto do seu artista favorito na internet e vai ao concerto porque vai perder a oportunidade de ver o seu artista dos anos 80 ao vivo, pratica desporto, provavelmente até voltou à universidade. Nós temos aqui o conceito da universidade sénior, que é o direito à educação, a formação numa idade já mais avançada, faz trabalho de voluntariado, vai levar os netos à escola, vai buscar os netos à escola, brinca com os netos na internet, é capaz de fazer a sua corrida à beira da praia ou no seu passeio pedonal. Enfim, a comunidade sénior hoje em dia é muito mais ativa, acho que muito mais feliz e muito mais jovem. Tem mais autonomia, né? Muito mais autonomia, né? Do Sim, que são muito mais autónomos, sim, é um facto. É um facto. Acho que também os ganhos que nós tivemos na saúde e que proporcionou toda esta
melhor qualidade de vida, mesmo até em doenças que são doenças crónicas, conseguem ser controladas. Enfim, eu acho que há aqui muitas melhorias, acho que a investigação científica e as melhorias da saúde e dos sistemas de saúde têm proporcionado muito isso, tanto que Portugal neste momento é um país que tem a sua pirâmide etária mais ou menos invertida. Nós temos uma população sénior muito grande. Como é que você vê e como é que está aqui o mercado de trabalho para essa população sênior? Porque aqui no Brasil a gente vive um momento bem difícil, né? Onde a população acima de 40 ela tem muita dificuldade em encontrar trabalho. Como está isso em Portugal? Bom, eu diria que dos 40, eventualmente até aos 50, talvez ainda não seja tão difícil. Claro que a aproximação aos 50 já começa a ser um bocadinho difícil. A idade da reforma ou da aposentadoria, como vocês dizem aí no Brasil, em Portugal é mais ou menos a partir dos 65 anos. Agora, eu diria que a partir dos 50 anos já há um certo estigma, já há um certo desinteresse em profissionais acima dos 50 anos. Varia em função das áreas, mas eu diria que em termos gerais já há um certo desinteresse. E aí as pessoas que tiverem a infelicidade de ficarem sem trabalho nessa fase da sua vida, provavelmente vão ter mais dificuldades a voltar ao ativo. E acontece um bocado assim. Agora eu queria que você me dissesse, me mandasse um recadinho, né? Um recado aqui para os brasileiros acima de 50 anos. Paula, né? Para. Olha, não sei. Olha, primeiro acho que continuarem com esse bom astral que eu adoro. Eu quando vou ao Brasil, eu sinto essa energia logo assim, abrem as portas do aeroporto e aquilo parece que vem assim tudo, aquela energia boa. Eu acho que isso é tão bom e acho que eu diria talvez que o primeiro recado, digamos assim, é nunca percam essa alegria. E nessa alegria eu vejo muita resiliência de ultrapassar as dificuldades do dia a dia e acho que é muito nessa alegria que a alegria é uma forma de ultrapassar, cada país tem as suas dificuldades, o Brasil tem as suas dificuldades, o Portugal tem as suas dificuldades, mas a forma como vocês têm esse astral fantástico de, ok, está a acontecer uma desgraça qualquer ali ao lado, mas nós vamos continuar alegres, vamos dançar, vamos ver o futebol. Pelo menos esta é a imagem que eu tenho. Portanto, eu acho isso maravilhoso. Acho isso maravilhoso. Depois, se calhar, diria outra coisa, que é o mundo está numa revolução muito grande, portanto, o mundo está a andar muito depressa, nós estamos a entrar num contexto muito digital, estamos a entrar num contexto que aponta para um futuro ainda muito incerto, em que todos nós estamos constantemente a aprender coisas novas. Eu já não diria de dia para dia, eu diria quase de hora para hora. E, portanto, aquilo que se calhar eu diria à comunidade sénior do Brasil e à comunidade sénior de Portugal também, é que não desistam de aprender, porque mesmo que as coisas pareçam difíceis, mesmo que as coisas pareçam inalcançáveis, não desistam, porque aquilo que é o online é muito parecido com aquilo que é o offline, ou seja, o offline, melhor, o online é o reflexo do offline. E uma pessoa mais velha tem uma experiência imensa de offline e se conseguir fazer aqui uma mudançazinha de mindset, vai conseguir ver refletido no online aquilo que é a sua realidade offline. Portanto, isto é uma mensagem que eu deixava, que é: não desistam de aprender, continuem,
porque vai chegar a uma altura em que vamos todos estar felicíssimos com isto e achar imensa piada esta realidade toda nova para todos nós, para mim também, não é? Paulinha, eu agradeço muito a sua disponibilidade e estar dando essa contribuição aqui para a gente, né, para o Conexão Melhoridade. Fico muito feliz de poder contar com alguém como você, né? Muito, assim, é muito gratificante, né? Tá do outro lado, né? E está contribuindo aqui. Muito obrigado, gratidão pelo seu tempo. Muito Obrigada obrigada. eu, Solange. Deixa-me dar-te os parabéns, felicitar-te pelo projeto, dizer que admiro muito o trabalho que tu estás a fazer. Acho que é muito necessário estes níveis de altruísmo porque as pessoas andam muito ocupadas, andam muito distraídas e quando há alguém que tira parte do seu tempo para se dedicar a uma causa como esta, é louvável. E eu admiro-te imenso por isso. E, portanto, olha, vai daqui um grande chico coração para ti e em nome da comunidade sénior do Brasil, se é que eu posso dizer isto e fazer isso, um bem-aja. Muito Um obrigada. beijo. Um beijo, obrigada.